good morning! Na nossa aula de hoje, nós vamos dar início à unidade 12. Nessa unidade, a gente vai aprender o nome de algumas coisas que estão relacionadas à sala de aula e também vamos aprender alguns comandos em inglês, tá certo? O tema da nossa unidade é Our classroom is nice. E aí a gente observa de início, né, que os alunos, eles estão em uma sala de aula, né? Então, se vocês observarem, estão aqui os alunos e na outra sala a gente consegue ver a teacher, né, a professora. E eles estão na sala de aula. Então, o que é que os alunos estão fazendo, né? Aqui no Para Iniciar, a gente tem algumas perguntinhas, né? Onde está ocorrendo a cena da imagem na sala de aula? E o que é que eles estão fazendo? O que é que as crianças estão fazendo? Elas estão prestando atenção ao que a professora está dizendo, não é isso? E por último, a gente vai aprender aqui agora os nomes de alguns objetos que estão relacionados à sala de aula. Aqui a gente observa algumas coisas que elas já estão com nomes, né? Então, aqui a gente vê a door, que é a porta. Window, janela, que a gente até já aprendeu, né, na aula passada. Aqui a gente já vê, aqui já é diferente. Lembram que na aula passada a gente viu uma mesa, e aí nós aprendemos que mesa a gente chama de table. Aqui, como é na sala de aula, a mesa, na verdade não é nem a mesa, é a carteira, não é? Então, a gente chama de desk. Aqui nós temos a student, que é a aluna, não é? Depois aqui embaixo a gente tem o board, que é o quadro ou a lousa, né? Aqui a gente tem o map, que é o mapa. E aqui nós temos a teacher, que é a professora. Ah, e aqui, né, por último, tem o menininho sentadinho aqui na chair, que nós já aprendemos na aula passada. Então, aqui são algumas coisas que estão relacionadas à sala de aula. E o que é que a teacher está dizendo? Observaram que aqui, nessa figura, tem algumas palavras que estão escritas aqui na lousa. E a teacher, ela está dizendo assim: Please, class, look at the sentences on the board. Let's listen, repeat and practice. Então, a professora está dizendo para os alunos observarem as frases que estão escritas no board, né, na lousa. E ela pede para que eles ouçam, repitam e pratiquem. E é isso que nós vamos fazer agora, tá certo? Então, vamos lá. Que frases são essas que a gente observa aqui na lousa? Essas frases são chamadas de comandos ou commands, que a gente utiliza na sala de aula. Então, veja só, a gente tem aí primeiro, stand up. Depois, ao lado, nós temos sit down. Até digo, né, isso com vocês, quando vocês não estão querendo se sentar ou estão querendo conversar. E aí, eu peço para vocês, sit down, please. Depois, nós temos aqui embaixo, raise your hand. Open your book. E close your book. Então, o que é que essas frases significam? Stand up, levante-se. Então, stand up, levante-se. Então, todas as vezes que vocês ouvirem, né, alguém dizer stand up, please, ou stand up, vocês sabem que está pedindo para vocês levantarem. E sempre que vocês ouvirem sit down, please, ou somente o sit down, vocês sabem que vai estar pedindo para vocês sentarem. Então, stand up, levante-se, sit down, sente-se. Depois, nós temos aí raise your hand. Levante sua mão. Depois, nós temos open your book. Abra seu livro. E close your book. Feche seu livro.
certo? Então, essas são as sentences, os commands, né? Na verdade, os commands que a gente aprende e que a gente utiliza muito na sala de aula. Então, sempre que vocês ouvirem a gente dizer essas palavrinhas, né? Raise your hand, please. Então, vocês já sabem que tá pedindo para levantar a mão. Sempre que vocês ouvirem dizer open your books ou open your book on page, por exemplo, como eu falo com vocês, né? Abram seu livro na página, e aí eu digo a página que é para vocês abrirem. E close your book, vocês sabem que vai estar pedindo para vocês fecharem o livro, tá certo? Então, esses são os commands que a gente costuma usar. E essas são algumas figuras a mais, né, que a gente tem na nossa sala de aula. O board, que é a lousa, o map, que é o mapa, a teacher, né, que sou eu, e tem também aqui a chair, que é a cadeira. Aqui em cima nós temos a student, que são vocês, né, os alunos, window, que é a janela, door, porta, e desk, que é a carteira, tá certo? Então, sabendo dessas coisas, na próxima página 76, vocês têm um exercise, né? Uma atividade para fazer. Aqui do lado, vocês têm algumas figuras, né? 3 figuras. E vocês têm do lado aí algumas frases que vocês vão precisar preencher com os nomes dessas figuras que a gente acabou de aprender, né? Então, aqui do lado, a gente observa que tem uma carteira e uma cadeira. Depois, aqui embaixo, a gente observa que tem uma lousa e um mapa. Por último, tem uma professora, né? A professora e alguns alunos. Então, vamos lá. A frase da letra A, ela diz assim, e aí vocês vão ter que completar. Então, vocês podem primeiro fazer. Primeiro, vocês podem colocar o nome da cadeira ou o nome da carteira, ou então vocês podem colocar qualquer um dos dois, certo? Vocês escolhem, não precisa ser na ordem, não. Primeiro a carteira, depois a cadeira. Vocês podem colocar onde vocês quiserem, na letra A, tá certo? Então, aí vocês vão completar com o nome, né, da cadeira e carteira. Então, a gente aprendeu agora que carteira nós chamamos de desk. Então, aí vocês vão completar. The desk and the chair are yellow. A carteira e a cadeira são amarela, porque a carteira e a cadeira são amarelas, né? Então, aí na frase pede para vocês completarem. Então, vocês podem colocar ou the chair and the desk are yellow, ou então o contrário, the desk and the chair are yellow. Aqui embaixo nós temos o quadro que nós aprendemos, né? A lousa, que a gente chama ele de board, e o mapa que a gente chama de map. Então, como é que vai ficar aí? Como é que vocês vão completar essa frase? The map and the board are big. Ou então o contrário, né? The board and the map are big. Aqui embaixo a gente tem a professora, né? A professora, ela está na porta da sala de aula dela, esperando os alunos chegarem para começar a aula. E a frase diz assim, e aí vocês vão escrever. Como é que a gente fala mesmo, professor, em inglês? Teacher, né? Very good. Então, aí vocês vão completar. The teacher is at the... Onde é que a professora está? Exatamente, né? Ela está na escola, mas onde é especificamente que ela está? Ela está na porta da sala, não é? E como é que a gente fala porta? Isso mesmo, door. Então, aí vocês vão escrever, né? The teacher is at the door. Porque a professora, ela está na porta, né? Esperando os alunos chegarem. Aqui embaixo, vocês vão precisar encontrar e contar e escrever a quantidade de cada elemento da imagem. Então, aqui embaixo, a gente tem essa figura da sala de aula. E aqui embaixo, a gente tem todas as palavras dos objetos e das coisas que a gente acabou de observar, né? De aprender. Então, aqui a gente tem uma sala de aula, tem a professora, tem os alunos e tem todas as coisas que a gente acabou de aprender o nome,
né? Tem o mapa, tem a lousa, tem a cadeira, carteira, tem o quadro, a lousa, né? A lousa, o mapa, tem as janelas, tem a porta, né? Então, tem tudo isso que a gente acabou de aprender os nomes. Vocês vão precisar contar quanto tem de cada um deles e escrever a quantidade na palavrinha correta. Então, aí embaixo nós temos teacher. How many teachers can you see? Quantas professoras você consegue ver? E aí vocês vão observar quantas teachers tem na sala e vai escrever o número aí onde tem o nome teacher. Depois, how many windows? Quantas janelas? E aí vocês vão observar também quantas janelas tem e vão escrever a quantidade. How many map? Quantos mapas? How many desks? Né? Porque tem várias aí. Então, vocês vão contar e colocar a quantidade. How many cents? How many door? How many board? E how many chair? Então, vocês vão contar quanto tem de cada um deles e vão escrever a quantidade certinha nesses quadradinhos, tá certo? Então, na nossa aula de hoje, a gente aprendeu algumas palavras de coisas relacionadas à sala de aula. E aprendemos também aqueles comandos, né? Aqueles commands que a gente acabou de ver. Sit down, stand up, raise your hand, open your book e close your book, tá certo? Então, na aula de hoje, a gente encerra por aqui. Na próxima aula, a gente dá continuidade. Até lá, então. Bye, bye!